Hoje eu tenho, da parte de Deus, uma palavra para compartilhar com vocês. Eu acho que de tempos em tempos é tão importante que a gente pare para avaliar como a gente tem vivido, para avaliar como tem sido a nossa experiência, como a gente tem vivido na nossa casa, como a gente tem conduzido o nosso casamento, como a gente tem conduzido a criação dos nossos filhos e ouvir da parte de Deus a orientação de como a gente pode, de repente, mudar o curso dessa caminhada, como a gente pode corrigir alguns rumos da nossa vida. A família é um projeto de Deus. Você concorda com isso ou não? A família é um projeto de Deus. E a família sempre foi atacada. Às vezes a gente fala, eu falo isso às vezes, nossa, são tempos difíceis. É verdade ou não? Mas sempre foi difícil. Sempre foi complicado. A família sempre foi alvo do inimigo, sempre foi alvo do diabo. E eu diria que em algumas situações, em alguns momentos, ela foi muito mais atacada. Com situações e com ataques muito mais frontais, muito mais agressivos, muito mais nocivos. É que a gente vê o que acontece ao nosso redor nos dias de hoje e a gente acaba achando que agora está difícil. Eu não sei vocês, mas nós que somos de uma outra geração, eu que sou de uma geração um pouco mais antiga, mais passada, a gente fala assim, na nossa época era diferente. É verdade, era diferente. Tinham outros tipos de dificuldade. Tinham outros tipos de males e de ataques que aos nossos olhos eram piores, mas tinham as mesmas dificuldades e os mesmos malefícios que talvez hoje as gerações atuais enfrentem. E pensando sobre isto, pensando sobre o ataque que as nossas famílias recebem, pensando sobre aquilo que nós vivemos e como nós temos que lidar com isso, eu estava meditando num texto que é muito conhecido de todos nós aqui, sobre uma experiência de uma família que passou pela criação de uma criança, pela geração de uma criança, num momento extremamente difícil, num momento em que aquelas famílias que viviam naquela época, naquele momento, tinham que correr o risco de que os seus filhos homens, quando nascessem, fossem mortos. Quer afronta maior contra a família do que isso? Quem teve filho homem aqui? Você imagina o seu filho homem nascendo e ter uma lei que determinasse que ele teria que morrer? Que no hospital em que você desse à luz, o médico ou a pessoa que fizesse o seu parto teria que matar aquela criança, porque eles teriam que exterminar uma geração. Era um decreto, era uma lei. Que afronta maior do que essa para a família? E isso aconteceu, e está relatado lá no livro de Êxodo, capítulo 2, abra aí para acompanhar comigo. A Fabi vai conseguir projetar esse texto para a gente. Olha lá. Lembra de quem é essa história, não? Moisés. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou.
Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Espírito Santo de Deus, revela-nos a tua palavra e fala ao nosso coração nesta noite. Ensina-nos pontos tão importantes e verdadeiros a respeito da nossa responsabilidade. Fala conosco de maneira simples, mas poderosa, a respeito das nossas necessidades e daquilo que devemos colocar em prática na nossa casa e na nossa família. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que história impactante, né? Olha o momento que vivia essa família. Nessa época, o povo hebreu era escravo no Egito, e havia um temor muito grande, porque eles se procriavam muito rapidamente, e Faraó ficou com medo, os egípcios ficaram com medo de eles crescerem demais, a ponto de criar uma revolução civil, eles dominarem o povo Egito. E aí eles baixaram um decreto: olha, vamos fazer o seguinte, para dar uma controlada nessa galera, vamos matar uma geração. Então, todos os meninos que nascerem, as parteiras que fizerem esses partos, elas são obrigadas a matar esses meninos e jogarem no Rio Nilo. Se alguém esconder essas crianças, era a lei, a família toda vai ser morta e vai ser jogada também no Rio Nilo. E as pessoas que perceberem que existe alguém que está boicotando essa lei, essa pessoa pode denunciar, porque os soldados vão chegar lá e vão fazer com que a lei se cumpra. Olha a pressão que havia naquele momento. Mas conta a história que esse jovem casal, Joquebede e Anrão, tiveram um filho. E essa criança nasceu. E a história fala que a mãe, vendo que aquela criança que tinha nascido era muito formosa, resolveu cuidar, resolveu poupar a vida daquele filho. E a pergunta é: qual mãe que quando a criança nasce não acha ela bonita? É verdade ou não é? Eu só conheci uma, a minha mãe. Vocês acreditam nisso? Ainda bem que não está transmitindo e ela não está aqui. Tem algumas pessoas aqui que vão saber disso, dessa história, Ronaldo. Que minha mãe fala que quando eu nasci, meu pai foi no hospital, falou: nossa, bem, como ele é bonito, nossa, que menino feio. Ela fala isso com a boca cheia, não é não, amor? Falava que eu era horrível. Não é isso que ela fala? Lembra da história do patinho feio? Que se tornou um cisne depois? Mais ou menos isso. A Marta acha isso, né? Beleza, amor? Mas a criança, quando nasce, ela é feinha mesmo, né? Mas a gente acha tão bonito. Eu participei dos partos dos meus filhos, assistindo lá, sai aquela coisa toda melequenta, cheia de baba, de gosma, de gordura, de sangue, né? E a gente acha aquele tão bonitinho, né? Mas o texto fala: nossa, ela achou aquilo tão lindo, ela achou que aquele bebê era tão formoso. E todos os pais, todas as mães, e principalmente as mães que têm uma ligação profunda com seus filhos, uma ligação umbilical, uma ligação que nós homens nunca vamos entender, porque não existe condições de se entender uma ligação dessa, ligada por um cordão, ligada pela amamentação. A gente vê quando as crianças nascem hoje, os partos são diferentes, a criança já é colocada no ombro da mãe, a criança fica quietinha ali, ela ouve o batimento cardíaco da mãe, é uma ligação profunda. E eu imagino o Joquebede com aquela criança, sabendo da lei que determinava que tinha que matar aquela criança. E o milagre começou a acontecer naquela família já naquele momento. Porque a lei determinava que a parteira tinha que fazer aquilo. A lei determinava que a parteira tinha que asfixiar a criança, vendo que era um menino, e jogá-lo no rio. Mas por algum motivo, aquela parteira não fez isso. O texto fala que algumas, temendo a Deus, não faziam isso. Naquele lugar, naquela hora, naquele parto, uma dessas parteiras não fez o que a lei determinava. Mas a responsabilidade principal era da família. Qual é
o principal, e eu quero colocar para vocês aqui 3 pontos principais na nossa relação, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que são pontos chaves para que a gente viva bem, para que a gente possa cuidar bem da nossa casa, para que a gente possa cuidar bem dos nossos filhos, para que a gente possa se relacionar bem no nosso casamento. O que Joquebede, o que Arão fizeram naquele momento foi um profundo amor por aquela criança. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite é que para que a nossa família, para que a nossa casa consiga sobreviver às pressões deste mundo, tem que existir um amor sacrificial. Tem que existir um amor profundo, um amor que abre mão, um amor que corre riscos. Porque aquele casal correu riscos. Durante 3 meses ele escondeu aquela criança. Os vizinhos não podiam ouvir o choro daquela criança. Imagina aquela criança se tivesse cólica. Criança tem cólica, não tem cólica quando é pequenininha. Eles tinham que esconder aquela criança, eles tinham que ficar escondidos dentro de casa, aquela mãe não podia sair, aquela mãe tinha que ficar ali em todo o tempo abafando qualquer barulho, não podia ter nenhum movimento diferente. Ninguém podia perceber. A nossa casa vai ser afrontada. Naquela época, a afronta, a lei determinava a morte para os filhos. Às vezes a gente fica falando que é muito difícil. Não, ninguém mata a gente por lei hoje em dia. Hoje as afrontas às nossas casas, às nossas famílias são muito mais sutis. São muito mais sutis e muito mais perigosas, às vezes, por serem sutis. A gente vai deixando as coisas acontecerem ao nosso redor e quando a gente vai perceber, já está totalmente tomada, a morte já chegou. Hoje não tem um decreto de morte, mas hoje a gente está muito envolvido com o consumismo, a gente está muito envolvido com o relativismo, a gente está muito envolvido com os nossos sonhos e os nossos projetos, a gente está muito envolvido com o que a gente quer ter, com as nossas viagens, com tudo que a gente quer fazer, que quer conquistar, e a gente esquece do que é o principal, do amor sacrificial, de deixar de fazer alguma coisa em função do outro. Joquebede e Arão, eles abriram mão da própria vida, colocaram a própria vida em risco pela vida daquela criança. Na minha casa e na sua casa, a gente tem que ter amor sacrificial. Você tem que renunciar em função da felicidade da sua esposa. Você tem que renunciar em função da felicidade e da paz do seu marido. Você tem que abrir mão daquilo que você, de repente, mais valoriza em função do seu marido e da sua esposa e dos seus filhos, dos seus sonhos, em função da sua casa. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, e perde o principal. Vai lutar por tantas coisas e vai perder o principal, que é a nossa casa. Vai perder o principal, que é o nosso casamento, que é a coisa mais importante que a gente deve ter na nossa vida. Relacionamento com os nossos filhos. Temos tantos sonhos e tantos projetos, temos que trabalhar tanto, que a gente nem acompanha o crescimento dos nossos filhos e somos estranhos para eles. Com excelentes intenções. Amor sacrificial. A minha casa e a sua casa precisa de amor sacrificial. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Às vezes os nossos relacionamentos não estão indo bem, a gente não sabe por quê. Às vezes a gente vai aconselhar alguns casais, a colocação é: nossa, eu não percebi que a coisa estava tão ruim. A gente nem vê que a coisa não está bem. A gente está tão alienado com as coisas ao nosso redor que a gente não percebe que a pessoa está morrendo do nosso lado. Ou a gente está tão preocupado com as outras pessoas e as pessoas estão morrendo dentro da nossa casa. Tão preocupado em ajudar o próximo. E a pessoa que está mais próxima de mim está morrendo na minha casa. Amor sacrificial. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro
e perder minha família. Amor sacrificial foi o que Jesus fez por nós, o que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. Você tem dado o melhor que você tem para a sua casa, para a sua família? Você jovem, hoje a gente tem uma quantidade enorme de jovens cristãos, que seus pais não são cristãos ainda. Você tem dado esse amor sacrificial pelos seus pais? Você é um instrumento de Deus. Você é a pessoa que vai ser usada por Deus para abençoar a vida dos seus pais. É você. Você tem investido na vida dos seus pais em oração, em companheirismo, em paciência, em amor. Amor sacrificial. A nossa casa, a nossa família, ela vai ser muito melhor quando a gente se dedicar de coração aberto, uns aos outros, marido e mulher, pais e filhos. Os nossos relacionamentos nas nossas células vão ser muito mais saudáveis quando nós, irmãos e amigos, nos dedicarmos verdadeiramente uns aos outros, quando não houver competição. A gente estava falando esses dias aqui, eu estou vendo aqui a minha sala aqui do Casados Infelizes, está tudo aqui bonitinho aqui, ó, todo mundo, Admilson, Silmara, Adriano, Patrícia, Dani está aqui, está todo mundo aqui, ó. A gente estava falando de papéis esses dias, a gente ficou lá discutindo a grande dificuldade de se entender a competição que existe entre homens e mulheres. Igualdade, nós queremos igualdade. Não tem igualdade no reino de Deus nesse sentido. Tem cada um com o seu papel muito bem definido. E não há competição, há complemento. Há cada um com o seu papel e ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém é menor do que ninguém. Não se preocupem, mulheres, em serem submissas aos seus maridos. Submissão não te coloca como menor, não te coloca como empregada, não te coloca como escrava. Te coloca como ajudadora, como aquela que se submete, aquela que ama, aquela que honra. Marido, você ser o sacerdote, o rei, o profeta da tua casa, não te coloca como o bonzão, que está lá para ser servido, te coloca aqui como o servo que vai lá para lavar os pés. É assim no reino de Deus, a gente está tão equivocado com tantas coisas. Amor sacrificial. O mesmo amor que Joquebede e Arão, correndo riscos de morrer pela vida daquela criança, pela vida daquele bebê, pela vida daquela criança que acabava de nascer. E olha, eles tinham todas as justificativas, era uma lei. Muitas crianças morriam. Todas as crianças do sexo masculino morriam. Porque era lei, não estava, pequei, não, era lei, era o que acontecia. Era uma determinação, era um decreto de Faraó. Não tinha como lutar contra isto. Mas eles correram risco. Eles correram risco. Eles se entregaram por aquilo. Você quer lutar pela sua casa? Você quer lutar pelo seu casamento? Você vai ter que correr riscos. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se dedicar. E eu quero te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Mas tem uma segunda coisa muito importante. A sequência do texto fala que, depois de 3 meses, ela decidiu fazer um cesto de junco e colocar aquele bebê dentro desse cesto e levar aquele cesto até o rio Nilo para colocar aquele bebê naquele lugar. Porque ela sabia que a filha de Faraó se banhava naquela região. E isso nos demonstra que, em alguns momentos da nossa caminhada, só o amor sacrificial não vai ser suficiente. Ele também tem um limite. Quando você chegar no limite desse amor sacrificial, quando ele parar em algum ponto, e aqui o ponto é que até 3 meses ela conseguia segurar aquela criança e depois disso estava ficando muito difícil, ela
buscou uma estratégia vinda de Deus. O segundo ponto, o primeiro ponto é amor sacrificial. O segundo ponto importante é busque uma estratégia vinda de Deus. Chegou num ponto em que eles falaram, olha, não dá mais. Não vai dar mais para segurar essa criança desse jeito. Eu fico imaginando que desde o tempo da gravidez de Joquebede, ela já vinha buscando oração, em oração, Deus, como é que vai ser? Nós vamos ter, se esse bebê for um homem, Senhor, envia uma parteira aqui para que ela não mate essa criança. E depois, como é que o Senhor vai fazer? Me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia. E durante o período em que a criança nasceu, acho que eles ficavam constantemente falando com Deus. Olha, Senhor, eu preciso de uma saída aqui. E como eu imagino que ela conhecia a palavra de Deus, acho que ela pensou assim, já sei. Vou fazer uma mini arca de Noé para essa criança. Vou fazer uma cestinha de junco. Mas não pode ser de qualquer jeito, né? Porque a cesta de junco não dava para comprar um barquinho, não tinha naquela época nada disso aí. Vou ter que fazer alguma coisa que não possa entrar água, vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui para vedar, para colocar. Vou fazer uma forração, tem que ser um negócio confortável. E ela foi planejando. Ela foi planejando o que fazer. Ela foi planejando, fazendo algumas coisas. Vendo a estrutura, olhando ao seu redor. Como é que a gente vai fazer? Que horas que eu vou soltar essa criança aqui? Em que lugar? Que hora que vem a correnteza? Eu imagino que ela deve ter planejado absolutamente tudo. Ela deve ter conversado com Miriam, que a irmã foi ao lado olhando direitinho onde ia parar. Vocês percebem que houve toda uma estratégia? Ela planejou. Aquilo ali não foi uma coincidência. Não, ela planejou. Tem horas que a gente vai ter que buscar estratégias vindas do alto. Que só amar, demonstração de amor, não vai ser suficiente. Tem que ir para a prática de algumas coisas. Tem hora que os nossos filhos, a gente vai ter que fazer algumas estratégias diferentes. Que só brigar, que só reclamar, que só bater de frente não vai resolver. Temos que buscar estratégias vindas do alto. Tem hora que só discutir com o marido, ou discutir com a esposa, ou fechar a cara, ou se trancar no quarto, não vai resolver. Temos que buscar estratégias vindas de Deus. Ela colocou aquela criança no rio Nilo. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ela protegeu aquilo que ela podia fazer e ela colocou diante de Deus. Eu creio que ela deve ter consagrado a Deus e depositado naquele rio e soltado aquele cesto de junco e dito, Senhor, cuida desta criança. Vai ter hora que a gente vai ter que colocar os nossos filhos num cesto nesse mundo e colocar e dizer, Senhor, está aqui, é teu. Cuida desse teu filho. Vai ter uma hora que você vai ter que colocar o teu marido num cesto de junco e dizer, Senhor, cuida dele. Mas coloca betume, não deixa o cesto furado, tá? Protege direitinho. Com amor sacrificial. Vai ter uma hora que você vai colocar sua esposa num cesto. Vai falar a Deus também, né? E você vai ter que colocar com amor. Mas a estratégia vinda do alto. Não é estratégia de justiça própria. Não é para punir a pessoa. Não é para se vingar do outro. Não é isso que eu estou dizendo. É algo vindo da parte de Deus. É algo vindo da parte dos céus. É às vezes você renunciar a algumas coisas que você valoriza muito. É você sentar com o seu filho, que te desobedece muitas vezes, para conversar com ele. É valorizar as coisas que ele valoriza e que você não valoriza. Que você acha que é bobeira.
É valorizar as coisas que o seu marido não cristão valoriza. E que você, mulher, acha que não tem nada a ver, é abrir mão das coisas. Eu não estou falando de coisas ligadas a caráter, tá? Estou falando de coisas que são possíveis ser renunciadas. Passeios. Sabe, eu tenho na minha família uma prima muito gente boa, prima da minha mãe. Mas eu me lembro que ela se converteu, e o meu primo, na verdade ele é primo da minha mãe, ele era um diretor de um banco, ele ainda é vivo, ele tem 80 anos hoje, ele sempre foi gente muito boa. Mas ela se converteu e ele era diretor de um banco, então ele tinha que ir nas festas, ela se converteu numa igreja muito tradicional. Ela era sapatinho de fogo total. Era não, ainda é. Mas tinha os jantares nos bancos da diretoria, de final de ano, as festas e tudo mais. Sabe o que ela falava para ele? Leve a sua secretária, porque eu não vou. E muitas vezes ele levou a secretária dele. Muitas vezes. Eles estão casados até hoje, eles estão casados há mais de 50 anos. Ele era muito gente boa, mas se ele fez alguma coisa errada, eu não sei. Mas que ele está casado com a mesma mulher até hoje, ele está. Mas era uma tolice. Porque não é nenhum pecado uma mulher acompanhar o seu marido num jantar da sua empresa. Não é pecado. Muito pelo contrário. Até hoje ele não se converteu. Ele tem 80 anos. Até hoje ele não se converteu. E ele é um cara boníssimo. Mas eu tenho certeza que um dos motivos dele não ter se convertido foi ela. Porque, mesmo ela sendo muito legal, muito gente boa, ela falhou em algumas coisas. E a gente falha em algumas coisas. Sabe o que ela deveria fazer? Ela deveria fazer um amor sacrificial, se ela fosse com ele. Se ela abrisse mão da tradição de algumas coisas. Ela podia até ir de vestidão comprido, cabelão, sem batom, ele não ligava para isso. Mas ela tinha que estar com ele. Sabe, às vezes as nossas tradições, a nossa religiosidade afasta as pessoas. Estratégias vindas do alto, estratégias vindas de Deus. A gente é ótimo para bater de frente com tradições. Entenda um pouco melhor os seus filhos. Entenda um pouco melhor a juventude de hoje. A gente vai ficando um pouco mais velho, com filhos mais adultos, e a gente aprende algumas coisas. E às vezes a gente quer converter o coração deles à força. E não é por força. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Não tem jeito. A gente se apega às promessas dele, com relação à nossa casa. Seja amigo, pague o preço, ande junto. Estratégias, caminha junto com eles, invista na vida deles. A gente tem 2 filhos, a Ana Carolina e o João Pedro. A Ana Carolina, quando fez faculdade, uma das formas que eu tinha de estar próximo dela era levá-la na faculdade de manhã. Então eu saía aqui do carrão, moro aqui pertinho, eu ia até o Mackenzie, chegava lá, parava na padaria, tomávamos um cafezinho, deixava ela e eu voltava para o meu escritório aqui na Vila Matilde. Fiz isso durante 5 anos. Todos os dias eu ia daqui em Higienópolis, tomava um café e voltava. Lógico que eu tive essa possibilidade, mas foi um tempo tão bom de tomar um café, de sentar, de conversar, de ganhar o coração. Investe na vida do seu filho. Ah, eu não posso ir todo dia. Vai uma vez. Você já foi alguma vez levá-lo à faculdade, buscá-lo na escola, levá-lo à igreja, levá-lo num passeio? Ou você só dá o dinheiro e fala, vai? Se interessa pelas coisas que eles valorizam. Sua esposa, seu marido. Vai um dia com ele assistir o Coringão na Arena, na Neoquímica Arena. A Simone já foi na Neoquímica Arena assistir o jogo, Ronaldo?
Já foi? Já foi, Simone? Eu falando de Corinthians, eu sou São Paulino. Ai, que tristeza. É que é mais perto aqui, né? O Morumbi é muito longe. O Martinha nunca foi no Morumbi comigo. Acho que nem eu fui no Morumbi também, mas faz muito tempo que eu fui, né? Mas valorize, gaste tempo, estratégia. Não separa, junta mais. Imagina a estratégia de Joquebede, combinando com a filha, ó, vai lá, fica perto. Porque quando você busca estratégia do alto, Deus te abençoa. Deus abre portas. Deus entra no negócio. Deus te fortalece, Deus te anima. Porque quando a gente valoriza a outra pessoa, quando a gente está junto, as coisas modificam, as coisas são diferentes. Gente, a nossa casa é nosso bem mais precioso. Nossa família é o nosso lugar de refúgio, nosso lugar de segurança. Por que a gente está se movimentando durante esse período dessa semana aqui para falar sobre esse assunto? Por que nós sentamos aqui ontem para ouvir o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli, depois de 56 anos de casados, dizendo aqui, olha, essa aqui é a pessoa mais importante da minha vida. Se eles estão vivendo 56 anos de casados, você acha que a gente não pode chegar nisso também? Claro que podemos. Você acha que foi fácil para eles? Você acha que eles não tiveram lutas e dificuldades? Você acha que eles não passaram por enfermidades? A gente ia ver a vida do pastor e falar, o pastor não tem problema. Lógico que tem problemas. Lógico que tem dificuldades. Lógico que tem fragilidades. Lógico que tem. A gente é igual. A gente discute, a gente pisa na bola. Mas a gente não quer desistir. A gente não vai desistir. A gente vai se fortalecer. O bem mais precioso que a gente tem é a nossa casa, e a nossa casa não é perfeita. Não existe família perfeita. Se você for pegar as famílias da Bíblia, começando por Adão, não tem, deu ruim. Deu homicídio, deu mentira, deu traição, deu adultério, deu incesto, deu tudo errado. Se você for olhar para esse lado, a nossa não está tão ruim assim. Não é não? Até que a gente está... Amor sacrificial, estratégias vindas do alto. Busque estratégias vindas de Deus para melhorar o seu relacionamento, para melhorar o seu casamento, para melhorar o seu relacionamento com seus filhos, para melhorar a sua vida, para melhorar o seu casamento. Ore. Estratégias. Ó, o pastor Carlos Alberto não está aqui hoje. Depois você não vai falar para ele, tá, Ronaldo? Mas vocês viram ontem aqui, quando a Martinha falou sobre vida devocional? Ele ficou inconformado, e a gente não entendeu que vida devocional é uma estratégia vinda do alto para o casamento. Ele não acredita que a gente não sabe o que é isso. Nós precisamos saber, e precisamos praticar isso. Precisamos orar juntos como casal. Precisamos ler a palavra de Deus. O que a gente quis mostrar para vocês ontem aqui, olha... Como é que se faz uma devocional em casal? Olha, a gente lê um texto, a gente lê a Bíblia, a gente ora junto. Ah, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, não importa o horário. Façam isso. Isso é uma estratégia vinda do alto que une o casal. Ah, mas eu nunca aprendi isso. Aprendeu ontem. Já fez hoje? Não, faz amanhã. Começa. O nosso problema é que a gente aprende as coisas, nossa, que legal isso, né? E você já está fazendo? Não. Ah, mas ele é pastor, ele tem tempo, ele é pastor tempo integral. Gente, não tem nada a ver. Tudo aquilo que a gente valoriza, a gente faz. Tudo aquilo que a gente valoriza, a gente faz. Semana retrasada, passado eu fui para o Rio Grande do Sul. Um dia que estava tendo um vendaval maluco, eu estava chegando em Porto Alegre terça-feira à noite, a cidade estava fechada, e estava tendo lá avisos que ia ter vendaval, não sei mais o quê. Estava tendo um jogo do Internacional com um time lá, não sei das quantas. Vendaval em Porto Alegre, tinha 5.000 pessoas na porta do Beira-Rio. E o vento levando tudo. Por que estava lá aqueles 5.000 loucos? Porque eles amam o Inter. É um valor para eles. Tudo aquilo que a gente valoriza, a gente faz. Tem a vida devocional, tem tantas práticas, tem tantas estratégias que unem o casal.
Tem tantas estratégias para que a gente possa ser mais amigo. Quer ver outra que eu posso dar para vocês? Quando vocês forem deitar, agora, daqui a pouco a gente for para casa, quando vocês forem para a cama de vocês, bonitinho, pijaminha, chinelinho de pluff, meinha, touca, né? Vocês usam chinelinho de pluff? Não? Meinha e touca alguns usam, né? Em vez de vocês deitarem, cada um com o celular na mão, deixa o celular longe, deita os dois juntinhos e faz uma oração juntos. Fala assim, vamos fazer uma oração para a gente não pegar o celular hoje à noite e ficar vendo o Instagram? Para a gente não ficar curtindo as fotos e vendo vídeos no Reels e dando risada? E a gente ora junto hoje? E a gente ora junto amanhã? E a gente deixa de jogar Candy Crush hoje? Olha quanta gente joga. E a gente vai orar junto hoje. E a gente vai orar pela nossa casa hoje. Estratégia. Para a gente ser mais amigo. Para sua esposa ouvir a sua oração, homem. Ah, eu não sei orar. Lógico que você sabe falar. Ah, mas eu sou mudo. Ora em Libras. Não tem problema. Não é mudo, é surdo que fala, né? Não tem problema. Ah, eu falo tudo errado. Não tem, eu também falo tudo errado. Estratégia. Você quer que alguma coisa mude na sua casa e no seu relacionamento? Mude. Se você não mudar nada, nada vai mudar. Aí você vem aqui, participa de uma palestra, vai na célula, vem domingo e continua tudo igual. E a sua vida continua igual, e o seu casamento continua igual, e até um dia que você decide ficar igual, ou então você desiste e procura outra pessoa e, eu tenho direito de ser feliz, a gente é muito diferente, acabou. Não deu. Cansei. É assim que acontece. Amor sacrificial. Estratégias vindas do alto, da parte de Deus. E o terceiro ponto, que não está explícito aqui nesse texto, mas se você abrir lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, Hebreus 11, 23, diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé. O terceiro ponto, para que você vença os desafios do mundo contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu casamento, é fé. O que manteve firme Joquebede e Arão, o que tem mantido a gente firme no decorrer da nossa caminhada é fé. Fé na promessa de Deus, fé na palavra do Senhor, fé em que as coisas vão acontecer no tempo certo, fé em que meu casamento vai ser melhor, fé em que os meus filhos vão ter uma experiência profunda com Deus. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Joquebede teve fé. Teve fé para que Deus enviasse a pessoa certa para aquele parto. Ela teve fé para crer que a filha de Faraó iria encontrar aquele cesto. Ela teve fé para que a filha de Faraó mudasse um conceito. Ela tinha que adotar aquela criança, um hebreu. Ele devia ser bem bonitinho mesmo, esse danado, porque ela gostou dele. Se ele fosse uma criança muito comum, eu falava, não, joga para os crocodilos esse aí, isso aí tem um monte. Tinha que ser diferente. Ela teve fé para mudar o conceito. Ela teve fé que aquela criança ia voltar para ela, para que ela amamentasse. E ela ainda ganhou para isso. Ela recebeu um cascalho ainda para amamentar o filho dela. Ela teve fé para amamentar aquela criança, e durante aproximadamente 3 ou 4 anos, que era o período em que aquelas crianças naquela época eram amamentadas, para incutir fé no coração daquela criança, eu tenho certeza que nesse período ela falou da palavra para ele, ela contou as histórias para ele, ela semeou no coração dele, ela semeou no coração de Moisés.
ensina a criança o caminho que ela deve andar quando ela for pequena. Ela sabia disso. Ela contou as histórias do seu povo. Ela contou as histórias de José. Ela contou tudo o que eles tinham vivido. Ela teve fé. Nós precisamos de fé. De fé para ver as coisas que ainda não estão acontecendo. Aquilo que a gente ainda está na nossa imaginação. Aquilo que a gente ainda espera que vai acontecer. Aquilo que está na promessa. A respeito do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Dos meus filhos. Aquilo que vai acontecer. A promessa está dada. Ela vai acontecer. Não tem jeito, gente. Não tem como. Porque Deus não mente. Porque a palavra dele é verdadeira. Então, quando eu e você colocamos dentro da nossa mente, do nosso coração, que nós podemos, através do amor sacrificial, através de estratégias buscadas e vindas da parte de Deus, e através da fé na palavra e nas promessas deles, colocar isso em prática na nossa casa, nós vamos obter o resultado que a gente espera. Esse é o projeto de Deus. Tem coisas que a gente não vai ver. Tem coisas que são no futuro. Eu me lembrava esses dias, eu até falei, numa das nossas reuniões dessa semana, a gente estava aqui, estava eu, o Fábio, o Guga, o César, e eu mencionei, eu estava colocando para eles uma questão pessoal, e eu mencionei uma experiência nossa, minha, do meu irmão que está sentadinho ali, o Marcelo. Meu pai morreu há 30 e poucos anos atrás, quando a gente chegou nessa comunidade. E o Marcelo não tinha ainda tido uma experiência com Deus. Foi bem na época que minha família foi alcançada, talvez de alguns de vocês já saibam dessa história, mas talvez a maioria ainda não saiba. Meu pai teve uma leucemia repentina, não tinha nada, de repente estava com leucemia, a gente fazia parte de um grupo familiar na época, as nossas células daquele momento, e foi muito rápido tudo aquilo. E quando ele estava no hospital, ele estava aqui no Hospital Santa Helena, internado, e a gente tinha muita amizade com os médicos, ele trabalhava naquele hospital. Na noite anterior, em que eu tinha chegado de viagem de um trabalho, tinha ido lá, ele não estava bem. No domingo anterior, ele morreu numa terça-feira, dia 1º de agosto de 1989. Lembro porque eu cheguei no hospital às 6h30 da manhã, nessa terça-feira, fria. Ele tinha acabado de falecer, e eu conhecia as pessoas, não me deixaram entrar no quarto. E o médico que tinha atendido ele, Dr. Hélio, ele veio conversar comigo. No domingo anterior, 1º, 30, 28 de julho, 29, o meu irmão tinha entregue a vida a Cristo aqui nessa comunidade. Depois de muito tempo, de muita luta, que era o desejo do coração do meu pai. Toda a família já estava aqui, mas ele não estava meio atrapalhado em algumas coisas. Era um cara gente boa, mas precisava da graça de Deus. E ele tinha alcançado, e no domingo ele tinha ido visitar meu pai e falou: pai, fui na igreja e entreguei a vida a Cristo. Na segunda-feira, quando eu voltei de viagem, meu pai não estava bem. Quando ele foi à noite, de segunda para terça, ele começou a piorar, e o médico falou para ele assim: Dito, eu vou fazer o seguinte, eu vou entubar você, porque você não está bem e você não vai resistir, eu preciso colocar você na UTI. E ele disse o seguinte para o Dr. Hélio: Dr. Hélio, por favor, não faça isso, não prolongue mais a minha vida, porque o que tinha que acontecer já aconteceu, eu já cumpri os meus dias e já cumpri o que Deus precisava acontecer. O que precisava acontecer na minha vida, eu já vi acontecer, eu já estou bem. E na manhã seguinte ele faleceu. Ele não viu nada acontecer na nossa vida. Meu pai adorava crianças, ele não conheceu nenhum neto. Ele não viu nenhum filho casar. Ele não viu o filho ser pastor, que eu acho que ele ficaria muito orgulhoso, mesmo sendo eu um pastorzinho, mais ou menos. Mas ele creu naquilo que era o principal. Ele não precisava ver. Ele já tinha vivido, ele já tinha experimentado. Vai ter muita coisa que a gente não vai ver.
Mas pela fé, a gente recebe isso. Mas pela fé, a gente crê que a gente vai ter uma casa abençoada. Pela fé, os nossos filhos serão salvos. Pela fé, os nossos filhos jamais vão se afastar da palavra de Deus, porque eles foram abençoados, consagrados. Pela fé, o nosso casamento vai ser uma bênção. E era isso que eu tinha para dizer para vocês nessa noite. Que esses 3 pontos são tão importantes. Os meus amigos músicos podem vir subindo aqui, por favor, para me ajudar. Eu quero orar por vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês milagres. Nós falamos para vocês que nesses dias que a gente está se reunindo aqui, nós não vamos sair do mesmo jeito. A gente vai sair daqui transformado. Amanhã a gente vai ser ungido junto com todos os nossos filhos, com toda a nossa família. A gente vai sair daqui sarado, transformado, curado, fortalecido, melhores a cada dia. Então, gente, o milagre está acontecendo. Saia daqui disposto a mudar algumas coisas, a pagar o preço. Saia daqui disposto a amar mais. Saia daqui disposto a buscar estratégias da parte de Deus. Talvez a estratégia seja chegar em casa e pedir perdão. Perdão, eu errei, eu tenho errado tanto com você. Talvez a estratégia seja ter mais fé, olhar com os olhos de Deus para frente. Amém? Eu queria convidar meu amigo Cido. Vem aqui, Sidão. Meu amigo, meu cunhado. Casou com a minha irmã, o danado, ó. Caramba. Pega o microfone ali, Sidão. Do ladinho ali, ó. Eu queria pedir para o Cido para que a gente orasse junto. No sábado passado, a gente estava em Sorocaba. O Cido estava realizando o casamento da Karen e do Douglas, a irmã dele. É a última que faltava casar, né, Sidão? Né? A Karen tem 40 anos? 40 anos. Uma moça bonita, um casamento muito legal, muito bonito de se ver, realizado pelo Cido. O Sidão é um cara muito romântico, um cara muito... Vocês já ouviram o Sidão, né? Eu pego no pé dele pra caramba, mas enquanto ele estava fazendo a cerimônia de casamento, eu estava pensando em algumas coisas, Cido. Eu sei de onde você saiu. Eu sei da sua história, da história da sua mãe, da história da perda do seu pai, de tudo que você viveu, de tudo que as suas irmãs viveram, de tudo que vocês passaram. E às vezes a gente está vivendo algumas coisas e a gente acha assim, não dá mais, não tem saída para mim. Às vezes a gente vem numa situação e fala assim, agora você está me falando isso? Meus filhos já estão tudo grande, eu errei lá no começo. Se eu tivesse tido essa oportunidade quando meu filho era pequeno. Eu conheci a palavra quando eu tinha 18 para 19 anos, eu tinha um monte de coisa errada também. Eu não fui ensinado quando era pequeno. Lógico que os meus pais me deram amor, caráter, mas a palavra de Deus, não. Não. Quando eu estava vendo o Cido realizar o casamento da irmã dele, e vendo a história sendo transformada, se vocês olhassem, qualquer um que olhasse, se eles olhassem 20, 30 anos atrás, ninguém diria que aquilo ia acontecer. Não tinha esperança. Estava tudo bagunçado. Era uma bagunça. A dona Romilda, mãe do Sidão, ficou viúva com 21 anos. O pai do Cido foi atropelado por um motorista bêbado aqui em São Miguel. Sem estrutura, sem Deus, totalmente bagunçada a coisa. Mas Deus entrou na história. Deus entrou na história.
E quando eu vi ele fazendo o casamento da irmã dele, quando eu vi as coisas que ele estava falando, vendo todas as irmãs, os maridos, os cunhados, e no meio dessa caminhada teve um monte de problema. Não pense que, foi tudo certo. Não, teve gravidez, teve separação, teve. Por quê? Porque a gente falha. Mas as coisas estão se ajustando, porque Deus ainda não acabou a história. Porque Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que dá chances, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que fala assim, vem aqui. Você está cansado? Traz aqui o seu fardo, me entrega aqui, porque é leve o meu para você. Então, senão eu queria que você orasse por nós, porque você tem toda a autoridade. Você viveu. Você sabe o que é não ter esperança em algum momento. E você sabe o que é receber da parte de Deus esperança. Sempre que o Cido fala, ele fala assim, eu não queria ter família, porque família para ele era ruim. A experiência de família para ele era ruim. Mas quando Deus entrou na vida dele, mudou a história. Mudou a história. É perfeito? Claro que não. Mas tem uma esposa que ama a Deus, tem filhos que amam a Deus. Ele ama a Deus, ele se entrega para Deus, ele quer abençoar as pessoas, ele quer servir as pessoas. Então, sempre dá para fazer melhor. Isso pode acontecer na sua vida, na sua casa. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história completamente. Entregue-se com amor sacrificial. Busque estratégias vindas do alto. E tenha fé, porque Deus vai mudar a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?